Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é dízimo por quê? Você sabe? Você pode explicar? Hoje em dia, pregar o Evangelho se tornou uma profissão, porém corrupta pelo mundo inteiro, nos lugares que chamam de igrejas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que o tipo de evangelho que é ensinado por essas igrejas do sistema religioso, que são denominações evangélicas e católicas, não é o evangelho de Cristo Jesus. Daí fica uma pergunta: por que eles pregam outro evangelho que não é de Cristo? E esta pergunta gera outra pergunta: dízimo por quê? Você pode explicar? Então, meu irmão, o vídeo de hoje vai ficar muito interessante. Assista até o final que você vai acrescentar muito em sua vida. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário para que você possa receber novos vídeos para iluminar a sua mente sobre a graça de Deus. Continuando. Dízimo por quê? Esta é a pergunta que não quer calar. Veja bem, fiquei 20 anos em igrejas evangélicas e vi em todas elas homens criando estratégias para encher as contas bancárias das igrejas e dos seus líderes. E para isso, os líderes dessas denominações tinham a imaginação fértil. Eles, além de usarem os preceitos da lei de Moisés e os fatos históricos do Velho Testamento, também criavam modelos estratégicos para prender as pessoas em suas denominações, para poderem extorquir os seus seguidores com o dízimo e outros tipos de ofertas. Então é aí que entra a pergunta que não quer calar: dízimo por quê? Pois bem, agora eu vou mostrar para você que o dízimo é uma farsa. E é sobre isso que você vai iluminar a sua mente hoje. Está escrito em Malaquias 3:8 o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Então veja, meu amigo, agora vamos entender tudo isso. No versículo 8, Deus fala: roubará o homem a Deus? Então a igreja evangélica aproveita esta frase para dizer que se você não pagar o dízimo, você está roubando a Deus. Eles pegam o gancho da palavra para se apropriar do que é seu, roubam o fiel e acusam o fiel de ladrão. No versículo 9, Deus diz: vós sois amaldiçoados com a maldição. Daí fica uma pergunta: que maldição é essa? Bem, a resposta é a maldição da lei de Moisés, porque o pagamento do dízimo fazia parte dos 613 preceitos da lei de Moisés. E quem não cumpria um desses preceitos era amaldiçoado, mas isso valeu somente até a cruz, pois a lei foi abolida por Cristo. Sendo assim, não existe mais maldição da lei, principalmente para você que é gentil, pois você não viveu debaixo de lei. Continuando, no versículo 9 Deus diz: porque a mim me roubais, vós esta nação toda. Observe que Deus se refere somente a uma única nação, pois ele fala esta nação toda. Ele não fala estas nações. Deus se refere somente ao povo judeu, o povo de Israel. Não é ao Brasil, à Índia, Canadá, Estados Unidos ou Japão ou qualquer outro país.
é somente a nação de Israel, o seu povo, que tinha que cumprir a lei de Moisés. E nós somos gentios, não temos que cumprir lei nenhuma, não temos nada a ver com isso. Então perceba, meu amigo, que aplicar a lei de Moisés após a cruz é gravíssimo. É se separar de Cristo Jesus. Veja o que diz em Lucas 16, versículo 16, que diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. A lei, meu amigo, vigoraram até João. Então, trazer a lei de volta para os dias de hoje é repudiar tudo o que Cristo fez na cruz. É dizer que ele morreu em vão. O sistema religioso vem há muitos anos condenando a humanidade quando eles lêem Malaquias 3, 8, 9 e 10, que é a exclusividade da lei de Moisés, é do velho pacto. E nós hoje não vivemos em um velho pacto, nós vivemos uma nova aliança, que foi feita por Cristo, que na realidade é o novo pacto. E você precisa saber que nós somos gentios, não somos judeus. Você precisa ter olhos iluminados para entender isso. Saiba, meu caro amigo, que a casa do tesouro que Deus se refere em Malaquias ao povo judeu era o templo que ainda estava de pé. Mas o templo foi derrubado nos anos 70 depois de Cristo. Então me diga, onde você vai levar o dízimo hoje? Se o templo caiu, nessas denominações inventadas pelos homens, com placa de igreja? Não, meu caro. Cristo derrubou o templo de uma vez por toda e para sempre. O templo de pedra caiu, de uma vez por todas. Ele reconstruiu um templo espiritual, que somos nós, todos os que cremos que Ele é Deus. Então hoje Ele não habita mais em templo feito por mãos de homens, Ele habita em nós. Nós é que somos o templo do Espírito Santo e não temos que pagar dízimo nenhum, principalmente a homens corruptos. Hoje nós, todos os que crê, somos ministros de uma nova aliança. É o que diz o apóstolo Paulo. O dízimo naquela época era alimento para o povo levita que cuidava do templo de Deus, no tempo da lei. Não era dinheiro, era uma forma de sustentação daqueles sacerdotes, pois eles cuidavam do templo e não podiam trabalhar. Então Deus determinou que eles recebessem 10% de quem frequentava o templo para que eles pudessem se sustentar. Mas Cristo acabou com o templo e aboliu a lei de Moisés. Ele tirou do homem um fardo pesado e colocou um leve, que é amar ao seu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Deus tirou do homem os 613 preceitos da lei de Moisés que condenava o homem e era muito pesado, e substituiu por 2 mandamentos simples e leve. Agora o sistema religioso quer que você traga todos os dízimos para sustentar as suas regalias, para comprar carro importado, mansões, iates, fazendas de gado e sustentar o luxo insano dos seus líderes. Isso não tem cabimento algum, precisa ser parado. Deus livrou o homem de tudo isso. Não há dívida nenhuma para você pagar. Deus nos libertou da escravidão da lei. As pessoas têm medo do devorador e pagam o dízimo com medo de ser penalizado por Deus. O que você precisa entender é que Cristo te libertou dessa maldição. Não há nada mais a pagar. Você é livre. O único devorador que existe na vida dessas pessoas que frequentam uma igreja evangélica ou católica é o pastor, o bispo, o apóstolo e o padre, que são líderes da igreja, que estão extorquindo toda a sua renda para pagar as contas deles. E vocês tiram da boca de seus filhos
para sustentar a eles. Saiba então que o devorador que Deus se referia em Malaquias era gafanhotos, bichinhos roedores, que Deus tinha o controle sobre eles. E quem não pagava o dízimo no tempo da lei, antes da cruz, Deus ordenava: gafanhoto, vai lá e destrói 10% da lavoura daquele homem, porque ele deixou de pagar o dízimo. Mas isto foi antes da cruz. Era um ato da lei de Moisés. Mas a lei foi abolida por Cristo na cruz. Tudo isso acabou. Então me diga, por que dízimo? Alguém pode me dizer? Bem, a resposta você agora já sabe. O dízimo usado hoje é para sustentar os prazeres da carne, da vaidade dos líderes do sistema religioso. Não é para Deus, porque Deus não quer nada de você. O apóstolo Paulo nunca pediu dízimo, pois na graça não há dízimo. Hoje as pessoas são enganadas debaixo do seu nariz e não entendem por quê, pois estão com os olhos vendados pelo engano da religião. Saiba, meu amigo, não existe um espírito de troca na graça de Deus. Deus não negocia a sua glória com ninguém. Você é filho de Deus. Deus lhe dá tudo de graça e não quer nada de você a não ser a sua fé. Se você quer dar alguma coisa, você pode socorrer um necessitado, ajudando o seu próximo como você puder. Não é enriquecendo usurpadores gananciosos do sistema religioso. Confira o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9, versículo 7. Ele diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs o seu coração, segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que sempre em tudo, toda a suficiência abundeis em toda boa obra. Versículo 9. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Portanto, meu amigo, creio que você entendeu. É isso que Deus quer de você, que você ajude o seu próximo com alegria. Isso Deus se agrada. Não é ajudar os lobos devoradores a saciar as suas ansiedades para acumular riquezas. Deus é simples e quer que você seja simples também. Não precisa complicar. Confira o que está escrito em Efésios 2, versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Perceba que Deus retirou a lei e substituiu pela graça. Então dá para você entender que o homem, quando fazia as obras no templo de Moisés, ele depois se gloriava, como se ele fosse o tal, que podia tudo. E hoje, nessas igrejas atuais, não é diferente. O homem fica vaidoso e soberbo quando pratica as obras da lei de Moisés. Por isso Deus substituiu as obras da lei pela fé, para que ninguém se glorie. Sendo assim, meu amigo, pagar o dízimo é coisa do passado, era obra da lei e ficou obsoleta. Acabou, não existe mais. Creio que você entendeu. Não há mais nenhuma necessidade de pagar o dízimo, pois o amor ao próximo supera tudo quando você ajuda alguém com alegria, pois a sua justiça dura para sempre. E Deus se agrada de quem assim faz com alegria. Creio que agora você está com a sua mente iluminada a respeito deste assunto. Fica aqui hoje esta reflexão para você tirar as suas próprias conclusões. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.